Olá, queridos! Eu tenho mais uma pergunta aqui e eu vou ler e vou estar respondendo. Deixa eu só achar aqui. Isso, gente, eu achei uma pergunta tão pertinente que esse vídeo também eu vou mandar para o YouTube. Bom, a pessoa que não quer ser identificada, ela disse que tinha um pai muito agressivo, né? Só para você entender o contexto. E ela também foi vítima de líderes religiosos agressivos e ela se submetia porque ela ligava uma coisa com a outra. E ela me pergunta, ela fala sobre essa dor que ela sente, né? E de submissão a homens assim grosseiros e tudo mais, autoritários. E o que ela faz, tá? Eu ia ler a pergunta dela, mas como eu tive que explicar o contexto, ela simplesmente ela quer entender como ela faz para ela sair desse círculo, né? E não mais se submeter a esse tipo de pessoas agressivas e que abusam da autoridade que elas têm sobre ela. E é uma pergunta assim tão interessante, porque além de eu identificar com esse contexto que eu também vivi, eu queria assim que você que está aí me ouvindo e também tem esse problema entendesse algumas coisas, né? Por exemplo, você precisa entender qual foi a sua relação com o seu pai. Se você teve pai, né? Todas as pessoas teve o pai presente. E assim, qual foi essa relação? E eu lembro, gente, quando eu busquei essa cura da minha criança interior, umas coisas que me vieram, que eu lembrava que não eram coisas que eu tinha esquecido não, mas que vieram assim muito fortes, né, a regressão que eu fiz, né, na minha regressão. E assim, eu acho bem interessante falar sobre isso, porque existe todo um contexto numa família disfuncional sobre, gente, a alienação parental, né? E estendendo um pouco aí, tem toda uma difamação também que às vezes um cônjuge coloca sobre o outro, né? E eu queria falar sobre isso e dar um exemplo assim da minha vida que eu acho que algumas pessoas podem se identificar. Eu sou filha de militar, né? Meu pai era militar e ele tinha aquele jeitão todo autoritário dele ser. E, e assim, né, aquele contexto familiar, né, disfuncional, todos sabem. E aí criou-se, né, uma fantasia, né, uma capa, onde meu pai era muito malvado, muito cruel, sempre armado, né, ou seja, sempre, né, tem uma arma que qualquer coisa podia matar todo mundo. E a gente tinha um medo dele assim muito grande. Eu falo isso por mim, acredito que meus irmãos também devem ter passado alguma coisa desse tipo na infância, né? E porque sempre assim, né? Minha mãe se colocava como vítima, meu pai como algoz, e nós ali, né, tinha que estar no meio daquilo tudo, vivenciando agressões, etc. E aí, gente, uma coisa assim que mexeu muito comigo nessa cura, quando, assim, minha mãe, né, falava tão mal do meu pai, tanta maldade, tudo, e então na minha cabeça ele era um monstro, né? Então eu ligava a imagem do meu pai com os pedófilos que abusaram de mim na minha infância. E aí, né, lá na minha própria infância ainda, né, nesse contexto, eu ligava a imagem dele com esses, porque eu sabia que esses caras, né, esses pedófilos, além deles abusarem, eles me ameaçavam. Então, para mim, eu ligava a maldade nisso, né, porque criança não divide as coisas corretamente, né, tudo meio emaranhado. Mas eu sabia que isso era ser pessoas más. Então, eu lembro que eu fui chegando assim próximo da adolescência e eu tinha um medo tão grande do meu pai abusar de mim, sabe? Eu tinha um medo, eu lembro assim de algumas vezes que às vezes a gente estava sozinho, não lembro direito, assim, ou então, né, no mesmo cômodo, só tava eu e meu pai, ou meu pai ia passar por ali. Eu lembro que ainda muito nova, assim, eu me trancava toda, tipo assim, esperando
que ele ia vir abusar de mim, porque ele era o mal, ele era mal, e os homens que abusavam de mim, eu sabia que eles também eram maus. Então eu ligava, sabe, essa maldade do meu pai, eu já ficava tipo assim, eu sentia, sabe, aquele medo, o pavor lá dentro. É muito triste, né, porque a própria mãe colocar a gente assim, de uma forma tão contra o pai, né. E eu tive muitos conflitos, né, durante a minha vida toda, e sempre assim eu tive um certo carinho por ele, porque eu acho que como ele nunca abusou, né, meu pai, graças ao meu bom pai eterno, nosso pai criador, eu tive um pai que não, né, não era pervertido, não tinha esse problema de molestar, enfim, era um pai que nessa área ele sempre foi muito respeitoso comigo. Então eu acho que por eu ter medo dele fazer aquilo comigo e ele não fazer, eu comecei a admirá-lo de alguma forma, né? Então mesmo eu sabendo que ele era o mal, né? Sabendo que só ele era o mal, e eu tinha isso, mas eu queria contar isso porque de repente isso pode trazer alguns gatilhos e insights aí em relação a esse pavor, sabe, que uma mãe narcisista pode fazer com você em relação a outras pessoas e que não passa, né, gente, de uma calúnia, né, de uma difamação. Não estou aqui santificando meu pai, eu vejo assim no histórico todo, né, algumas coisas que ele poderia ter sido melhor, né? Mas não foi. Ele realmente era uma pessoa bem narcisista mesmo, né? Bem egocêntrica também. Mas nesse ponto, né? Ele realmente ele foi perfeito, muito respeitoso. E aí eu quero trazer já para essa história dela. Eu precisava contar isso, gente, porque eu acho isso tão triste, né? São poucas, né, as meninas aí, né, de classe baixa, né, porque eu nunca fui rica e, enfim, então tem muitas meninas que crescem sem pai e tal, e quando a gente tem um pai, né, e a gente olha ele como um monstro, é muito ruim também, né, porque a gente perde a oportunidade de olhar ele de alguma outra forma, talvez. E eu lembro que no final da vida dele, eu me aproximei muito dele, eu ia todos os finais de semana vê-lo, e inclusive quando ele morreu eu achava que ele ainda ia ter um relacionamento legal comigo. Eu sempre fui muito romântica, sabe, com a minha família, romantizava que um dia minha mãe ia me abraçar, ia entender toda a minha dor, sabe, que meu pai ia se transformar num pai perfeito, que meu pai nunca me abraçou, né, se ele me abraçou foi muito lá na minha primeira infância, que eu nem me lembro. Então, assim, eu romantizava que um dia, sabe, a gente ia. Então, assim, o mais perto que eu cheguei do meu pai foi quando ele me levou no altar para me casar e eu peguei no braço dele, porque realmente ele era uma pessoa bem distante, infelizmente. E aí, eu romantizava muito isso, sabe, gente? E essa figura de líder religioso, eu tenho atendido muitas pessoas cristãs que, graças ao bom pai, né, têm aberto os olhos aí para o evangelho puro e simples, não esse evangelho detonado, né, por homens para que eles ganhem, né, em favor deles, mas um evangelho de amor, de esperança, de fé, de sabedoria, de amor ao próximo, de doação, né, e não de aproveitar das pessoas que infelizmente muitos usam. E eu tenho visto que as pessoas têm percebido isso. E aí muitos se abrem comigo sobre essa relação entre pastoreco, né? Pastor só existe um para mim. Entre pastorecos e membros religiosos, né? E aí eu queria responder, né? Como lidar, né, com isso tudo. Essa pessoa, por exemplo, é uma aluna, né, da minha segunda turma e ela está determinada a não frequentar mais esse tipo de denominação, né, e seguir a única e verdadeira religião. Então eu acho que para ela vai ser bem legal essa libertação, porque se você é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa que você conviver com narcisista, é conviver com esse tipo de gente que aproveita da autoridade, que não passam de narcisistas, né? Aproveita dessa autoridade que eles mesmos inventaram
para te prejudicar, para te difamar, para te xingar, para desrespeitar você, te fazer se sentir um lixo, e você ali submetendo, porque eles pegam um versículo que fala assim, não toqueis no ungido do Senhor. Pois é, para quem não sabe, o ungido é Yeshua, ele é o ungido. Então aí eles falam que é eles, né? Submetei aos vossos pastores, né? Aí eles pegam esse versículo isolado aí também, porque tem um contexto aí, né, da tradução linguística aí também, que não é bem assim, né? Os líderes, inclusive, né, o evangelho deixa claro que a gente não deve chamar o outro de pai, ou de isso e de aquilo, né? Igual todo mundo gosta de título, eu sou pastor, eu sou... Não, isso aí não, ninguém deve ter títulos entre o corpo de Cristo, porque ele é o cabeça e nós somos membros do corpo, então não existe definição, né? Existe até uma passagem que fala como o pé vai falar com a mão que não precisa dela, ou vice-versa. Sabe, um membro falar para o outro que não precisa do outro, porque na verdade todos os membros unidos numa só fé, né, sabendo que todos nós somos sacerdotes hoje, porque é isso que a graça vem nos trazer, isso sim se transforma em corpo de Cristo. Mas se você é uma pessoa que está ali se submetendo a homens, isso não é corpo de Cristo, porque só existe um cabeça no corpo, né? O nosso corpo só tem uma cabeça. E assim também é a igreja. A igreja só tem um cabeça, que é Yeshua, né? Então ela entendeu esse contexto, né? Então, se você frequenta a denominação e você quer saber como lidar com isso, é o conselho, né, que as autoridades mentais de países, né, tipo Estados Unidos, né, ela aconselha. Como que você age com o narcisista? Sai fora. Narcisista não tem acordo, narcisista não tem diálogo, né? E o narcisista, ele aproveita dessa autoridade que ele tem para colocar você para baixo, e ele sempre está acima. Então, ele está acima do bem e do mal, gente. Não adianta. Ele pode estar errado. Você não, olha, dificilmente você vai ver um pastor assumindo um erro, porque eles não assumem. Pastoreco, né? Dificilmente vocês vão ver, sabe, pastores humildes, pastores que ouvem de verdade. Olha, gente, o que eu conheço de pastor que é hipócrita, sabe? Porque eu conheço os bastidores de religião, né? Eu vivi, eu fui líder, eu fui pastora praticamente, né? Só que eu nunca quis o título, mas de várias igrejas eu tive convites para pastorear. Então eu tenho todo um histórico, eu conheço, é um povo hipócrita, sabe? Tem pastores aí de uma denominação que eu fui, foi a última denominação que eu frequentei, que eles se acham, sabe? Eles olham para você, você começa a falar, só porque lá no curso deles de teologia teve uma disciplina de psicologia, eles já te descrevem. Essa pessoa está falando assim porque ela gosta de aparecer. Essa pessoa está falando assim porque ela quer ser, sei lá, acariciado. Porque ela é isso. Sabe? Eles já te taxam de um jeito e você tá ali falando com eles, eles não estão nem aí pro que você tá falando, sabe? No final das contas, ele vai falar a mesma coisa que ele fala para todo mundo. É uma hipocrisia tão grande, né? E assim, gente, não dá. Se você se submete a essa autoridade que eles inventaram, você nunca vai ser feliz, você nunca vai ser livre, você nunca vai conhecer o verdadeiro amor do Pai. Se você tá preso à religião, você vai cada vez se afastar mais desse amor, que é único, que é verdadeiro, que, sabe, gente, não tem o que falar, sabe? Não se compara essas mentiras que esses homens contam. Eu tenho muitas experiências dentro de religião e eu posso garantir para vocês que se você não se libertar desse padrão religioso que o sistema impôs para você, se você não sair da Matrix, você nunca vai entender quem é o Deus de amor verdadeiro. Porque o que eles apresentam, sabe, aquela passagem, né, que Jesus fala, sabe, vocês, seus hipócritas, que nem passam e nem deixam que os outros passem também, sabe, na porta, sabe?
Não deixe que as pessoas entrem no reino. Nem vocês vão e nem deixe que os outros vão, porque eles ficam ali, ó, controlando. Eles pegam um versículo, peraí que eu vou controlar isso aqui. Eu vou pegar esse versículo aqui e vou falar que é isso. Eles vão lá no Velho Testamento, lá em Jeremias, não sei da quantas, e fala aqui, ó, essa aqui é a lei de Deus. Gente, pelo amor de Deus, vamos saber dividir a Bíblia. A Bíblia é feita de Antigo Testamento, que foi escrito lá para o povo hebreu, para os judeus, e teve toda uma história, e teve algumas profecias que se cumpriram no Novo Testamento, e o Novo Testamento vem, né, com esse ensinamento de que é de fato o amor ao próximo, o que de fato se resume à lei, porque não adianta, né, você cumprir a lei e não ter amor, então você não cumpre. Então, aí Jesus vem e ensina que tudo se resume em amar o próximo, que ele não veio, né, refutar a lei, mas ele veio cumprir, ele cumpriu por nós. Hoje a gente não precisa, por exemplo, matar animais e oferecer em sacrifício, porque ele se sacrificou por nós. E às vezes a gente faz isso todos os dias, a gente mata o nosso dinheiro porque a gente dá um pouco pro pastor. A gente mata a nossa autoestima porque a gente se submete à humilhação. A gente mata, sabe, vontades porque a gente se submete aos ensinamentos de homens. A gente vai se matando para se encaixar no sistema que não é bíblico, que não tem nada a ver com a graça, sabe? É muito fácil enganar as pessoas porque as pessoas não conseguem entender, a maioria, infelizmente, que a Bíblia ela é feita de partes, né, diferentes. Então, não é tudo, gente, que está escrito na Bíblia que você tem que fazer. Imagina, primeiro lugar que você não conseguiria, né? Se você sair por aí, se você... primeiro que você vai... Aqui, por exemplo, vamos lá, brasileiro, quer entregar o dízimo, vai ter que ir lá no templo. Vai ter que ir lá em Israel e levar o dízimo, viu? E o dízimo é alimento, não é dinheiro, não. Sabe? É isso, aquilo ali não tem absolutamente nada a ver com os dias de hoje. Os dias de hoje é graça. Os dias de hoje é você ajudar quem precisa, é amar o próximo, é viver, é ser igreja, é ter uma vida que reflete luz, sabe? É isso. É você ser luz do mundo, sal da terra, é você ser uma referência para as pessoas, é você estender a mão a quem precisa, é você exalar amor, sabe? Exalar tudo que é de bom, de lindo, porque esse mundo tá tão cheio de mentiras, de covardia, de ódio, e você vem e ilumina. Isso é evangelho, isso é graça, isso é ser igreja, e não entrar em denominações e ficar, meu Deus, com aquela repetição horrível de lavagem cerebral que esse povo faz. Então, como lidar com isso? Mande esses narcisistas para a Narcolândia, tá? Eu acho que é Narcolândia, gente. Acho que é. A Virginia Kozer usa esse termo, né, da Narcolândia, é onde os narcisistas vivem, né? Esses narcisistas pastorecos, eles se acham, sabe? Eles nunca vão aceitar que você fale alguma coisa que você viu eles fazendo errado. Pastoreco, mas eu vi você entrando lá no motel, que isso? Tá repreendido. Foi Satanás que fez você ter essa visão horrível. Sou santo. Então eles nunca vão assumir os erros. São pessoas extremamente tóxicas que só querem uma coisa: a lã das ovelhas. Cuidado, cuidado. Sai fora. Você pode sim estar repetindo esse padrão de se submeter a homens, como você se submetia ao seu pai, as maldades, de repente, as agressões do seu pai, e você continua se submetendo. Pode ser também algo totalmente nada a ver também, pode ser exatamente porque você cresceu ouvindo que você tinha que estar numa religião, todo mundo tinha uma religião, então você tinha que ter uma religião. Então você pode estar só repetindo padrões mesmo do sistema, né? Então, o que eu aconselho para você? Saia da Matrix, vai se autoconhecer, vai ser feliz e desfrute desse amor do Pai que não tem absolutamente nada a ver com o que pregam por aí. Gente, eu fico por aqui com essa pergunta e volto. Agora a gente vai ter a última aula, né, na semana que vem.
E eu vou voltar com um assunto bem legal, mais descontraído também, e com agradecimentos. E um beijo para vocês e até lá!